Aprender inglês com o YouTube é muito bom porque você vai aprender o inglês da vida real, o inglês do dia a dia. Então, o conselho que eu te dou é você pegar vídeos de canais de YouTubers que fazem vlogs, YouTubers nativos da língua, YouTubers americanos, YouTubers britânicos, YouTubers australianos, conforme o acento que você deseja aprender, o sotaque que você deseja aprender. Acento é sotaque em espanhol, estou trocando as coisas aqui. Então faça isso. Se você gosta do inglês americano, você vai escolher um youtuber americano. Se você gosta do inglês britânico, um youtuber britânico. Da mesma forma, o inglês australiano. E assim você vai evoluindo. Aprender inglês com música é muito bom. Você pode pegar a letra da música, você pode ver a tradução dela também. Tem sites que tem a letra da música em inglês e traduzido em português. Você vai adquirir muito vocabulário e aprender com música é muito bom porque o cérebro ele tem capacidade, ele tem facilidade de armazenar mais rápido. Você pode estar fazendo alguma coisa e de repente você lembrar da música e você pode cantar a música. Então toda vez que você for falar inglês, você vai lembrar daquele vocabulário que você aprendeu através da música. Então aproveita que o nosso cérebro ele tem facilidade de armazenar música, aproveita para aprender muito vocabulário. Aprender hoje é fotografia em inglês. Ela tá aí, como pronunciar da maneira certa. Vamos lá, devagar primeiro. Photography. Photography. Mais rápido agora. Photography. Photography. Você pode ver que a sílaba mais forte é no meio. Tá, tá. É a sílaba mais forte. Photography. Photography. Photography? 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 A palavrinha aí tem um significado de disponível. Como pronunciá-la? Vamos lá, bem simples. Available. Available. Agora rápido, normalmente. Available. 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 Quando você está aprendendo inglês, você está falando inglês, muitas são as pessoas que têm medo de falar inglês, têm vergonha devido às críticas das pessoas debocharem do inglês dela. Você não pode focar nisso, porque uma pessoa que debocha do seu inglês é uma pessoa que não tem a coragem de falar, não tem a vontade de estudar, porque tempo todo mundo encontra, nem que seja 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. Mas você deve falar, você não pode ter medo de falar, você precisa praticar. Todo mundo, quando começa a falar inglês, ou seja, qual for a língua, todo mundo tem essas dificuldades, todo mundo está aprendendo. Então, continue falando para você melhorar a pronúncia, desenvolver o seu inglês. A palavra que iremos aprender hoje é essa daí, que em português significa campanha. Então, vamos pronunciá-la da forma certa. Pronúncia bem simples. Campaign. 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 Campaign, campaign. Vamos aprender guerra e batalha em inglês. Como pronunciá-las da forma correta? Vamos começar primeiro com guerra, que é essa palavrinha aí que você está vendo. Ela é bem curta a pronúncia dela. É assim mesmo. War. War. Agora vamos mais rápido. War. 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 Agora vamos para a batalha em inglês. Battle. Battle. Você abre bem a boca num ba.
Abre bem mesmo, porque é um som que fica entre o A e o E. Battle. Metrô e trem em inglês. Como dizer, como pronunciar? Vamos começar com metrô. Subway, subway, subway. 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 Agora vamos com trem. Train, train, train. Train! 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 Como pronunciar corretamente café e açúcar em inglês? Vamos começar com café. A pronúncia é bem simples. Vamos lá. Coffee. 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 Coffee? Coffee? Agora vamos com o açúcar. Sugar. 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 Sugar! Sugar! Quando está aprendendo inglês, você precisa ficar focado. Então, procure focar. Não se distraia com as distrações. Desliga as notificações do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Facebook, aqui no Brasil se fala Facebook, né? Desliga as distrações. Você precisa focar. É claro que é difícil você ficar todo o tempo focado, você acaba se distraindo, vem pensamento, mas procure o máximo possível ficar atento, se tranca no quarto, não converse com ninguém, estuda. Se tem alguém morando com você, chega para sua família e fala, olha, vou estudar agora. Se tranca no quarto e fique focado. Você precisa ficar focado para entender a língua e para aprender vocabulário. Quando está aprendendo uma língua, é importante estudar todos os dias. Se você está aprendendo inglês, você precisa focar e aprender o máximo possível de horário disponível que você tiver para estudar. Claro que é complicado estudar todos os dias, porque tem faculdade, o ensino médio, trabalho e outros compromissos. Mas o máximo possível de dias que você puder durante a semana estudar, estude, escuta muito inglês, pega muito vocabulário de inglês, leia muito, escute muito mais do que ler, muito mais do que tenta praticar o seu inglês. Você precisa entender, compreender o inglês. Então estude muito, o máximo de tempo que você puder. Iremos começar hoje uma série sobre as colunas da fluência. Então hoje iremos falar sobre leitura, como você vai se dedicar à leitura, como você vai aprender uma língua diariamente através da leitura. Você vai pegar um livro que você gosta, pode ser um livro digital, físico mesmo, e você vai ler por dia de 2 a 3 páginas. Não leia mais do que isso, porque você terá que pegar as palavras que você ainda não conhece e pesquisar o significado delas. E assim você vai adquirir vocabulário e pegar toda a estrutura da língua. Aí aquelas velhas perguntas, como aprender inglês rápido, como ficar fluente rápido. Não existe magia para aprender inglês rápido. Não existe nenhuma mágica, nenhuma fórmula para ficar fluente rápido. Não vai nessas ideias bobas de alguns cursos por aí, professores online que ficam dizendo que sabe o segredo de aprender inglês rápido, de ficar fluente rápido. Isso não existe, precisa estudar, leva tempo, é a longo prazo. Você vai ter que estudar muito, essa é a verdade. Vocabulário de países em inglês, Argentina e Alemanha. Vamos começar com a Argentina. Como pronunciar? Argentina.
Argentina. Argentina! 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 Agora vamos Alemanha. Germany. 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 Arroz e feijão em inglês. Vamos começar com arroz. A pronúncia é bem simples. Rice. 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 Feijão. Bean. 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 A palavra que iremos aprender hoje é essa aí. Como se pronuncia a palavra incompreensível em inglês? Vamos lá. Incomprehensible. Incomprehensible. É bem simples. Vamos mais rápido agora. Incomprehensible. 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 Vocabulário de Natal em inglês. Vamos falar Feliz Natal, Papai Noel e Árvore de Natal. Vamos começar com Feliz Natal. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Agora, árvore de Natal. Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree. Agora, Papai Noel em inglês. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. O nosso cérebro, ele precisa ouvir, ver, através de leitura, através de assistindo um vídeo, ele precisa ver várias vezes a mesma palavra em inglês ou a mesma frase. Só assim ele vai armazenar, só assim ele vai colocar na memória RAM dele, né? Memória RAM, ou seja, ele vai colocar na memória de longo prazo toda aquela informação. Então, para você adquirir vocabulário, você precisa repetir. A repetição é muito importante. Você precisa ver as mesmas palavras, as mesmas frases direto, sempre. Porque se você não fizer isso, ele vai jogar fora depois. Estudar inglês com textos e áudios. Você vai pegar um texto com um áudio. Isso você encontra muito em sites na internet. Você vai escutar algumas vezes sem olhar o texto, para você começar a treinar o seu listening e ver o que você entende e o que você não entende. Depois você vai ver o texto, vai ver tudo direitinho em inglês, você vai ver a tradução do texto para você saber o que se passa no texto, sobre o assunto do texto, e você vai ficar estudando, ouvindo o áudio e o texto, acompanhando no texto, ouvindo o áudio e acompanhando no texto, até você entender todo o texto. Terminou, você passa para outro texto com áudio, e assim você vai aprendendo. Essa palavra que você está vendo aí, qual o significado dela? Se você acha que significa atender, está errado. Essa palavra ela é um falso cognato e o significado dela é comparecer. E a pronúncia dela é attend. 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 Attend.
Agora, atender em inglês é essa palavra que você está vendo aí, answer, que tem o significado de atender e responder. Answer? Answer? Vocabulário do futebol: corner kick, cobrança de escanteio, penalty area, área de pênalti, penalty kick, cobrança de pênalti, fall, falta, free kick, cobrança direta de falta, ou to hit a foul ball, bater falta. É natural ficar nervoso em uma entrevista de emprego em inglês, pois a pessoa pensa que vai ficar 1 hora na sala com o entrevistador. Isso não vai acontecer porque ele vai ter outras pessoas para entrevistar. A entrevista não vai ser longa. Então você precisa deixar de lado aquele estudo de inglês, já que você já tem vocabulário, já estuda, e você precisa focar em procurar entrevistas em inglês através de artigos e vídeos. No Google você encontra muito isso. Durante alguns dias antes da entrevista você vai estudar, vai se preparar. É quando um time vai jogar contra um outro adversário. O técnico estuda o time adversário, pontos fortes e fracos do time adversário para treinar sua equipe. Então foca nisso, treina bastante. Vamos falar de greve e protesto em inglês. Como dizer, como pronunciar? Vamos lá. Primeiro, greve. Strike. Agora, protesto. Protest. Estados Unidos em inglês. Como pronunciar? Vamos começar com a sigla USA primeiro. USA. Essa é a primeira maneira de se referir aos Estados Unidos. Agora vamos para o nome todo. Estados Unidos da América em inglês. Está aparecendo aí para você. United States of America. 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 A palavra shopping em português é usada para se referir ao centro comercial com várias lojas. Já em inglês, ela tem um significado diferente. Ela tem um significado de compras. E a pronúncia certa dela é shopping. A palavra certa para se referir ao centro comercial com várias lojas em inglês é mall. Simples assim, ok? Um exemplo para você decorar com facilidade. I'm going shopping at the mall with my mommy. Estou indo às compras naquele shopping com a minha mãe. Parabenizar uma pessoa por uma conquista em inglês. Como pronunciar essa palavra? Vamos lá. Congratulations. Congratulations. Celebrar, comemorar em inglês. Vamos pronunciar. Celebrate.
Celebrate. Celebrate. Celebrate? Celebrate? Comemoração, celebração em inglês. Celebration. 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 Essa palavra que você está vendo aí, qual o significado dela? Se você acha que é batom, está errado. Essa palavra é um falso cognato. E o significado dela é bastão. E a pronúncia dela é baton. 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 Agora, se você quer saber o significado de batom em inglês, é essa palavra aí. Lipstick. 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 Essas são as palavras que iremos pronunciar hoje. A primeira tem significado de ato, agir. A segunda, o significado de ação. E a última, de atividade. Como pronunciá-las? Vamos agora. A primeira, act. 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 A segunda, action. 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 E a última, activity. Activity. Town. Activity. Town. Activity. Aprender inglês com Duolingo. Bom, na época que eu estudei inglês, eu não aprendi com o Duolingo. Eu achei uma ferramenta básica, mas com o passar dos anos, os criadores investiram muito no aplicativo. E o aplicativo melhorou muito. Aliás, eles ainda investem muito no aplicativo. Tem diálogos, tem repetição espaçada, tem coisas interessantes, vocabulário interessante no Duolingo. Então, você que gosta de Duolingo, de estudar com Duolingo, estuda, aprenda com Duolingo inglês. Você vai evoluir muito, você vai adquirir muito vocabulário. Lembrando que esse vídeo não é pago, não estou divulgando o aplicativo, eu estou apenas avaliando, analisando o aplicativo. Eu observei o aplicativo e vi que o aplicativo é uma boa ferramenta para aprender inglês. Então, você que gosta de Duolingo, estuda com Duolingo. Vocabulário de inglês. A primeira tem o significado de aceitar, a segunda, de acordo com ou segundo a, e a última, conta. A primeira se pronuncia accept. 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 According to. According to. According to. According to. E a última, account. 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 Essa palavra em inglês que você está vendo aí, para você, qual o significado dela, hein? Bom, se você falou que o significado dela é aplicação, está errado. Essa palavra é um falso cognato e a pronúncia dela é application e ela significa inscrição. Application. Application. Agora, a palavra que significa aplicação é essa daí, apply. Você precisa continuar evoluindo, você precisa continuar falando, mesmo que você cometa erros, porque todo mundo comete erros quando está aprendendo uma língua. Então, não olha para o que os outros pensam, para o que os outros observam. Se as pessoas estão debochando da maneira que você fala, dos erros de pronúncia, não ligue para isso. Você precisa continuar evoluindo. Foque em você. Veja a cena desse filme aí. Send somebody over. Esse é um phrasal verb chamado send over. Send over, que significa mandar. Nesse caso, ele está sendo separado pela palavra somebody, que significa alguém. Então, send somebody over. Mande alguém.
É natural alguns phrasal verbs serem separados por uma outra palavra. Então, veja aí de novo. Send somebody over. Send somebody over. Send somebody over. Mande alguém. Não foca na gramática quando você estiver estudando uma língua, seja inglês, seja qual for a língua. A gramática, ela tem as regras, mas isso não vai fazer você alcançar a fluência. Você precisa pensar nos padrões da língua, você precisa ler muito, estudar muito, com leitura, escutando a língua, para você conseguir entender a língua, para que o seu cérebro venha absorver a língua da forma correta. A gramática não é o grande problema para quem está aprendendo uma língua. O problema é se dedicar tempo demais com a gramática, é se preocupar demais com a gramática. Você precisa focar no input, que é você escutar muito e ler muito. Dessa maneira, você vai absorver as estruturas gramaticais sem ficar maluco pensando nas regras gramaticais. O nosso cérebro, ele não vai encontrar facilidade de decorar regras gramaticais. O nosso cérebro, ele precisa entender os padrões da língua. E como você vai entender isso? Lendo muito, escutando muito a língua. Esses professores de inglês que ficam falando, alguns, né? Ah, mas você não pode usar a tradução, você não pode traduzir nada. Eu aprendi inglês sem traduzir. Você não pode ficar traduzindo as coisas. Isso é mentira. Mentira. Ó, não acredita nisso não, que isso é mentira, conversa fiada. Porque todos aprenderam com a tradução no início. Ninguém consegue pensar em inglês sem vocabulário, sem usar a tradução. Isso é conversa fiada. Não acredita nisso não. Ah, você não pode usar a tradução. Mentira, você pode usar a tradução sim. Isso é conversa fiada, ok? Eles usaram a tradução sim no início. Não vem com essa de que, ah, mas eu já penso em inglês. Mentira, não pensou em inglês nada, usou a tradução sim. Não faça uma coluna de palavras, porque muitas são as pessoas que ficam fazendo uma coluna de palavras para tentar aprender, para tentar decorar. Por exemplo, body, corpo, house, casa, home, lar, hand, mão. Não faça isso. O seu cérebro não vai absorver as palavras dessa maneira. Você precisa aprender num contexto, você precisa gravar palavras dentro de frases, no contexto. Somente assim o seu cérebro irá absorver. Você precisa aprender inglês com frases, ou até mesmo outra língua que você esteja aprendendo. Você precisa aprender com as palavras dentro de um contexto, dentro de uma frase. Veja a cena desse filme. Esse é o filme Capitão América, Guerra Civil, aonde o Pantera Negra está numa reunião e ele grita para todos: Everybody get down! Ou seja, todos pro chão, todos pro chão, everybody get down! Ele fala bem rápido. Isso é um phrasal verb chamado get down, que significa pro chão, descer. O phrasal verb get down tem alguns significados como dançar, apostar, deixar a pessoa para baixo como triste, agachar, abaixar, anotar, escrever, o ato de fazer sexo também. Esses são alguns significados do phrasal verb get down. Vocabulário de inglês. A primeira tem o significado de aceitar, a segunda de acordo com ou segundo a, e a última conta. A primeira se pronuncia accept. 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 A segunda
according to, according to. According to. According to. E a última, account, account. 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 Veja esse filme aí. Sure up, I'm thinking. Isso é um phrasal verb chamado shut up, que significa cala a boca. No caso desse filme, ele está falando shut up, I'm thinking. Sure up, I'm thinking. Cala a boca, estou pensando. Sure up, I'm thinking. Vou repetir de novo só para você ver. Sure up, I'm thinking. Sure up, I'm thinking. Essa é a palavra que iremos aprender hoje. Ela tem um significado de tarefa e também empreitada. Ela se pronuncia piecework. Piecework. They started pulling piecework from sweatshops. They started pulling piecework from sweatshops. The company does piecework as well as hourly wage production. A rotina de estudo de um idioma pode ser muito estressante, pode ser cansativo. É natural nós nos sentirmos cansados por um tempo. Isso faz parte da vida. Tudo na vida a gente se cansa quando estamos fazendo demais. Estudar uma língua não é diferente. Tem momentos que a gente se cansa muito. Então, é o momento de você dar uma pausa, de você parar por uns dias, para descansar, para refletir na sua vida por uma semana. E aí, depois, você irá voltar muito mais motivado para estudar. Lembre-se que você precisa buscar materiais que você gosta de estudar, para você ficar mais ainda motivado. Pare de procrastinar quando você está estudando uma língua, seja inglês, italiano, francês e etc. Bom, uma das razões que muitas das pessoas procrastinam são as redes sociais. Você precisa dar um tempo nas redes sociais ou então controlar o seu tempo. Coloca um alarme para despertar quando você entrar nas redes sociais. Fique não mais de 10 minutos, no máximo 10 minutos, estourando 15 minutos. Coloca o alarme, passou esse período de tempo, você vai e volta a estudar. Foca nos seus estudos. Você precisa parar de ficar deslizando o seu dedo nas redes sociais, assistindo um monte de vídeo que somente vai te atrapalhar, ok? Aprender inglês com texto com áudio. Você vai pegar um texto com áudio, você acha isso muito no Google. Você vai escutar primeiro e depois que você escutar algumas vezes, você vai ver o texto em inglês. Depois você vai ver a tradução para você entender tudo que se passa no texto, para você entender toda a história. E você vai ficar escutando inglês e vendo o texto, acompanhando o texto em inglês. Depois disso, de algumas vezes, você vai escutar inglês acompanhando o texto em português. Quando você absorver todo o texto, você não vai decorar, você vai entender todo o texto. Aí você vai passar para o próximo texto, mas sempre revise aquele texto, ok? Não fique o tempo todo procurando traduções de palavras, traduzindo texto e palavras. Você vai consumir muito seu tempo e você vai se cansar. Você precisa fazer o input, que é escutar muito o inglês ou outra língua que você esteja aprendendo. Escute bastante. Claro que você vai procurar significados de palavras, de frases, mas você precisa focar no input, escutar bastante, não passar o dia todo caçando traduções, pois você vai se cansar. O nosso cérebro, ele se cansa. Então, procure viver muito o inglês da vida real, escutando bastante. Pare de ficar horas deslizando o dedo na tela do celular assistindo vídeos. Isso não vai ser bom para você no seu progresso, no aprendizado de inglês.
ou de outra língua, você precisa ficar muito focado quando está aprendendo uma língua. Então, deixe as redes sociais por uns tempos, desativa as notificações. Você precisa estar focado. Isso é o importante. O que vai te dar futuro, o que vai garantir o seu sucesso no aprendizado de uma língua é ficar focado. Você precisa dar uma pausa nos seus estudos. Você não pode ficar o tempo todo estudando 40 minutos direto, 1 hora direto, 2 horas direto, não. O seu cérebro vai se cansar, a nossa mente se cansa. Então, o aconselhável é você dar uma pausa, sempre pausar. Está estudando naquela rotina, naquela maratona forte, bem firme. Dá uma pausa de 10 minutos, após uns 30, 40 minutos, né? Dá uma pausa de 10 minutos, vai comer alguma coisa, vai conversar com alguém, vai fazer alguma coisa. Depois você volta a estudar de novo. 30, 40 minutos, dá uma pausa de novo, vai fazer alguma coisa. Depois dessa pausa você volta a estudar de novo. Não rale demais assim, não fique focado o tempo todo. Essa palavra que iremos aprender hoje, ela tem o significado de saneamento. E a pronúncia dela é sanitation. Sanitation. Department of Sanitation? Quando você for falar a língua, você não vai precisar ficar se preocupando com as regras da gramática. Vai sair naturalmente. Por que isso acontece? Quando a pessoa está fazendo muita exposição à língua, ela está lendo demais, escutando demais, ela vai conseguir falar naturalmente sem pensar nas regras da gramática para falar corretamente a língua. Isso acontece quando a pessoa está fazendo muita imersão. Como, por exemplo, ele não está aqui. Se fosse pelas regras do português, seria escrito assim. Está errado. Nas regras do inglês é he is not here. Você vai saber falar isso naturalmente. Por quê? Porque você está fazendo muita imersão, ok? Fique tranquilo. Estudar com aplicativos funciona? Sim. Mas você precisa escolher um aplicativo bom. Um aplicativo que vai de acordo com as suas necessidades, com o que você quer. Por exemplo, inglês. Se você quer adquirir muito vocabulário, saber falar bem, você precisa procurar um aplicativo que tenha muitas frases em inglês para você entender e absorver aquelas frases. Então, seleciona o aplicativo que você irá estudar. Baixe vários aplicativos, teste um por um. Deleta, depois vai lá, baixa outro aplicativo e testa, até você ver qual é o melhor para você. Você já ouviu falar na técnica shadowing? A técnica shadowing é uma técnica de aprender inglês e qualquer língua. Vamos falar do inglês. Você vai pegar um áudio de um nativo, precisa ser um áudio de um nativo. Você vai ouvir e vai repetir. Você vai tentar imitar a pessoa, imitar um nativo. Você pode também fazer isso com vídeos do YouTube e com filmes, séries. Você dá uma pausa, repete, imita, escuta de novo, dá outra pausa e imita de novo. Essa é uma boa técnica para você melhorar sua pronúncia. Não fica limitando os seus estudos. Quando você está aprendendo inglês, ou seja qual for a língua, você precisa pegar vários assuntos. Então, você precisa adquirir vocabulário de política, de culinária, de cinema, entretenimentos, deixa-me ver, sei lá, qualquer assunto que te interesse.
educação, esportes. Então você precisa mergulhar, entender vários vocabulários da língua. Então mergulhe na língua, aprenda bastante. Se você quer ficar fluente em inglês, ou seja, qual for a outra língua, mergulhe em vários assuntos. Vocabulário de países em inglês, parte 1. Alemanha, Germany, Germany. 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 Bélgica, Belgium, Belgium. 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 França, France, France. 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 Espanha, Spain, Spain. Spain? Spain? Quer turbinar o seu inglês? Assista vlogs no YouTube. Assiste YouTubers americanos. E assim você vai entender o inglês deles. Você pode imitar eles também. Você pode anotar palavras. Então, pratica muito listening. O listening irá te ajudar muito. Então, uma boa maneira de você praticar o listening, de você entender o inglês da vida real, é você assistindo vlogs. Uma maneira de você aprender a língua é você mergulhar na cultura do país que você está aprendendo a língua. Se é o inglês britânico, você vai mergulhar na cultura do Reino Unido. Se é o inglês americano, você irá mergulhar na cultura dos Estados Unidos. Isso vai te ajudar muito. Então saiba que a cultura ela é muito ligada ao idioma, porque o idioma tem expressões que são ligadas com a cultura daquele país, daquele local. Então estuda, aprenda idiomas, seja qual for a língua, com a cultura do país. Uma estratégia boa de falar inglês é você copiar um nativo. Escolha um nativo que você gosta para você imitar ele falando inglês. Isso vai ser muito legal para você. Você pode escolher YouTubers, porque YouTubers fazem muitos vlogs. Então você vai lá, assiste os vlogs deles, imita eles, repete as palavras deles e assim você vai melhorar e muito a sua fala em inglês. Faça isso, copia eles. Aprender inglês com músicas é muito legal? É sim, mas precisa ser usado da maneira correta. Você vai usar as músicas para você adquirir vocabulário, para você ver algumas estruturas da gramática. Isso vai ser bom para você. Agora, o inglês, para ser o inglês falado, para você falar, para você pronunciar da maneira que o inglês é falado, precisa ser o inglês da vida real. Precisa ser o inglês escutado, de pessoas falando, de pessoas conversando. Então você precisa ouvir o inglês de pessoas falando, conversando, músicas, somente para você adquirir vocabulário. Usar o Anki para memorizar palavras e frases. Sim, é muito bom, mas precisa ser feito da maneira certa. Você precisa colocar frases e não palavras soltas, porque palavras soltas o seu cérebro não vai conseguir absorver. Precisa ser frases e escolha frases pequenas, frases bem curtas. Por exemplo, casa grande, big house. Só para você gravar, por exemplo, você não sabe como que é grande em inglês. Aí você sabe casa, você vai lá e coloca casa grande, big house.
Assim vai facilitar os seus estudos. Então saiba usar o Anki para estudar. A palavra em inglês que iremos aprender hoje é essa daí. E o significado dela é reconsiderar. Como se pronuncia? Reconsider. 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 I might reconsider. Criar textos com o ChatGPT é uma maneira muito boa de aprender inglês. Você vai lá, digita o seu texto em português e você vai pedir para o ChatGPT traduzir em inglês. E assim você vai ver o texto, o vocabulário, vai entender. É uma maneira boa, porque se você quiser falar de política, você vai escrever um assunto sobre política e vai pedir para o ChatGPT traduzir em inglês para você. E assim você pode elaborar vários assuntos. Então é muito bom você usar o ChatGPT demais para aprender inglês e outras línguas também. Praticar a fala em inglês com o ChatGPT é muito bom, é sensacional. Existem duas maneiras de você praticar sua fala. Uma, você pode gravar o áudio ali e você falando o que você quer falar em inglês. Se você cometer erros, o próprio ChatGPT irá te consertar. Então assim você vai ir muito bem, você vai entender melhor, vai melhorar o seu inglês. E a outra maneira é você falando com uma voz virtual do ChatGPT. Você escolhe lá, tem vários tipos de vozes virtuais, você escolhe uma e fala em inglês como se você estivesse falando no telefone com uma pessoa. Iremos pegar esse trecho aqui. When I need gas for my car, I pull into a gas station right around the corner from my house and use my gas card. Ou seja, você pode ver aí que tem um phrasal verb chamado pull into, que significa parar, encostar, estacionar. Então ele para no posto de gasolina para abastecer o carro, né? E aqui diz right around the corner, que significa muito próximo, perto, na esquina. Então você vê no trecho around the corner significa isso, virando a esquina, próximo. E aí no trecho tem right around the corner, que significa exatamente isso. Right around the corner significa muito próximo, muito perto, virando a esquina. Como pronunciar essa palavra corretamente, que significa cardiologista? Vamos lá. Cardiologist. 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 Olha o vídeo aí para você conferir a pronúncia. A cardiologist. Wow. A cardiologist. Wow. Cardiologist. A cardiologist. Wow. Vamos repetir o vídeo. A cardiologist. Wow. A cardiologist. Wow. Hobby, afinal de contas, como se pronuncia a maçã da maneira correta em inglês? Vamos deixar a palavra aí, é bem simples. Apple. 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 Vou deixar o vídeo aí para você conferir. Apple. 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 Vamos repetir o vídeo. Apple. Apple. Hoje eu peguei esse trecho aqui. I don't know. Perhaps he has psychic powers. Please tell me more about your book. Ou seja, vou destacar duas palavras aí. Perhaps, talvez, significa perhaps. Perhaps. E também essa palavra aqui, ó, psychic, que significa psíquicos, poderes psíquicos, né? Psychic powers. Então, psychic. O P é mudo. Psychic. Como pronunciar essa palavra aí que significa digerir em português? Vamos lá. Como que ela se pronuncia em inglês? A maneira certa, digest. Digest.
digest. Olha o vídeo aí. Digest. Digest. Ela também tem significado de resumir, resumo. Architectural Digest. Architectural Digest. Vamos repetir o vídeo de novo, os dois vídeos. Digest. Digest. Architectural Digest. Architectural Digest. Como pronunciar essa palavra aí da maneira correta? É a dúvida de muitas pessoas, que significa pequeno, pouco. É simples. Little, 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 little. Vou deixar um vídeo aí para você ver como se pronuncia. Little, little. Entendeu? Little, little. Vamos repetir o vídeo de novo. Little, little. Hoje aprenderemos o phrasal verb get in, verbo get mais partícula in, que significa entrar. Just get in the house. Just get in the house, basta entrar em casa. Você pode ver que o som do TH, the, some, e o in junta com o the, in, sumindo o som do TH in the house. Just get in the house. Vamos para outra cena de nossa aula de inglês com filme. Get in the car. Get in a car. Entre no carro. Você pode ver que acontece o mesmo efeito. O the some e fica get in a car. Get in a car. Get in the car. Para encerrar, vamos repetir as cenas em sequência. Just get in the house. Just get in the house. Get in the car. Get in the car. A palavra que iremos aprender hoje é option, que significa opção. Veja no vídeo. Option. Option. Observe essa outra cena. What's our options? What's your option? What's the options? What's your options? Quais são as nossas opções? Quais são as suas opções? Vamos lentamente agora. What's our options? What's the options? What's our options? What's your options? What's your options? What's your options? Observa de novo. What's our options? What's your option? What's our options? What's your option? Para encerrar, vamos à sequência dos vídeos. Option. What's our options? What's your option? Opening. Shopping. She is opening the shopping. She is opening the shopping. Boxes. Boxes. Taking notes. Catherine is taking notes from the box. Catherine is taking notes from the boxes. Gift. She got a gift and was very surprised. She got a gift and was very surprised. Essa é a palavra que iremos aprender hoje, que significa automático em inglês. Como se pronuncia? Automatic. 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 Automatic transmissions. Automatic transmissions. Automatic pilot. Automatic pilot. Automatic pilot. Automatic pilot. Automatic. 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 It's automatic. Obrigado por ter assistido. Bye for now. Running. Running. He is running in a park.
He is running in a park. Couple. Couple. The couple are running on a beach. The couple are running on a beach. They are running in a neighborhood. They are running in a neighborhood. She is running on a beat. She is running on a beat. Alicia is running every day. Alicia is running every day. Thank you for watching. Bye for now. Hoje falaremos do phrasal verb get over, que significa superar. Get over. Veja a seguinte cena. Really? No, I couldn't get over it. Really? No, I couldn't get over it. Really? No, I couldn't get over it. Sério? Não, eu não consegui superar isso. Really? No, I couldn't get over. No, I couldn't get over. Really? No, I couldn't get over it. Veja a próxima cena. Really? I can't get over it. Really? I can't get over. Sério? Eu não consigo superar isso. Really? I can't get over it. Really? I can't get over. Really? I can't get over it. Vamos repetir as cenas. Really? No, I couldn't get over it. Really? I can't get over it. Obrigado por ter assistido. Bye for now. Wedding. Casamento. Wedding day. Dia do casamento. Engagement. Noivado. Fiancé. Noivo. Fiancé. Noiva. Bride. Noiva no dia do casamento. Groom. Noivo no dia do casamento. Engage. Noiva de alguém ou noivo de alguém. Husband. Marido. Wife. Esposa. Honeymoon. Lua de mel. Marriage, casamento, matrimônio, referente à instituição. Obrigado por ter assistido. Bye for now. Headlight. Brake light. Door. Handle. Window. Roof. Fuel tank. Trunk. Windshield wipers. Steering wheel. Wheel cover. Hood. Tire. Wheel. Engine. Passenger driver seat. Seat belt. Clutch. Brake. Accelerator. Horn. Dashboard. Obrigado por assistir. Bye for now. Como se diz antes tarde do que nunca em inglês. Mas não será eu que irá te ensinar. Será o cinema. Vamos lá. Better late than never. Better late than never. Antes tarde do que nunca. Vamos continuar. Better late than never. Better late than never. Vamos ver de outra forma. Better late than never. Better late than never. Ele completa em concordância. Than never. Ela, antes tarde do que nunca. Ele, do que nunca. Better late than never. Yeah, better late than never. Yeah, better late than never. Yeah, better late than never. Sim, antes tarde do que nunca. Vamos repetir todos em sequência. Better late than never. Better late than never. Better late than never. Yeah, better late than never. Obrigado por assistir. Bye for now. Como se diz segurando as pontas em inglês? Hang in there. Hang in there. Essa expressão significa segurar as pontas. Hang in there. You hang in there. You hang in there.
A Rachel de Friends diz, você segure as pontas. You hang in there. Hang in there. Hanging in there, segurando as pontas. Hang in there. Essa expressão também tem significado de aguentar firme. Hang in there. Aguenta firme, aguente firme. Hang in there. Hang in there, come on. Hang in there, come on. Aguenta firme, vamos. Ou segure as pontas, vamos. Hang in there, come on. Hang in there, Jake. Hang in there, Jake. Hang in there. Hang in there. So hang in there. So hang in there. Obrigado por assistir. Bye for now.